Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre as cervejas belgas, né? Então, quando eu fui montar esse curso, né, de receita, eu achei que ia ser muito repetitivo se a gente pegasse cada um dos estilos belgas e fizesse aí uma aula de receita de cada um. E aí eu achei que a melhor forma de ensinar para vocês a fazer receita é de uma videoaula só nós falarmos aí de diversos estilos que são muito parecidos ali entre si. Então aqui na escola belga, né, nós temos, por exemplo, a Blonde Ale, a Gold Strong Ale, a Dark Strong Ale, a Dubbel, a Tripel e a Trapista, que elas têm muitas características parecidas entre si. Dessas cervejas belgas ou das cervejas belgas, as que saem um pouco da curva são, por exemplo, a Saison, a Witbier, né, a IPA, Belgian IPA. Mas essas 6 cervejas aqui, elas têm algumas características que se assemelham bastante. Então, eu acho que vale a pena eu em uma única aula eu apresentar as características delas para vocês aprenderem a fazer a receita e aprenderem melhor o estilo e não simplesmente copiar aí a receita que vem na videoaula, né? Acho que dessa forma você vai conseguir entender mais. Então aqui eu peguei um resumão lá de pontos importantes, pontos chaves lá do guia BJCP. Aqui no começo a gente tem algumas características técnicas e daqui para frente a gente tem algumas características sensoriais, né? Então, primeira coisa a gente tem que ver, que entender que esses estilos eles se assemelham muito em relação à levedura, né? Por exemplo, a Belgian Blonde Ale, a Gold Strong Ale e a Dark Strong Ale, todos eles têm como uma base uma levedura belga. Leveduras que são bastante esterificantes, são bastante picantes, né? Eles vão dar aroma aqui, ó, muito semelhantes de terroso, de picante, né? De alguns fenóis, de canela, por exemplo, de baunilha. E da parte aqui do Bel, Tripel e Trapista, eles vão pegar aqui essa linha mais das leveduras trapistas, que também são muito parecidas com as belgas, tem uma pegada um pouquinho menos esterificante, mas tem um comportamento muito similar, né? Outra parte que é muito parecido é em relação à lupulagem. Quase todos esses estilos eles compartilham o mesmo tipo de lúpulo, como Saaz, Styrian Gold, Estiquette Gold, né? São lúpulos ali do Novo Mundo que não são tão aromáticos assim. A maioria dos estilos eles só pedem lupulagem de amargor, sendo que nesses estilos que forem mais leves, né, com uma pegada aí alcoólica um pouco mais baixa, acaba que você pode fazer aí uma lupulagem de sabor também, ok? Aí você dá uma olhadinha no guia que você vai pegar essas diferenças. Em relação aos grãos base, né, eu vou pintando aqui de amarelo tudo que a gente já vai falando, até para não me ficar repetitivo e também não esquecer. Em relação aos grãos bases, todos eles compartilham o mesmo grão base, Pilsen belga, né? Então, se você tiver a oportunidade de comprar aí o malte da Castel Malt, né, que é uma empresa belga, você vai estar usando os mesmos maltes que eles usam lá na Europa para você fazer essa receita. Aroma já falei, né? Todos eles têm essa pegada que lembra do terroso, do condimentado, uma pegada doce que vem ali do malte, né? E uma esterificação bastante proeminente que vem da levedura. No finalzinho eu vou passar algumas dicas também. Em relação ao sabor, é importante lembrar que os estilos que são mais alcoólicos, olha, que vão lá para 7, 7,5, 10, né? Eles têm essa pegada mais maltada, mas todos eles têm uma característica de uma pegada seca, eles não são encorpados, né? Eles não têm aquele corpo exagerado de malte como tem, por exemplo, uma cerveja, uma Double Bock, por exemplo, que tem aquele malte extremamente doce e proeminente. Não, eles têm uma pegada mais seca. Então, para a gente conseguir fazer uma cerveja mais alcoólica, mas ter essa pegada seca, duas coisas são bem importantes, né? Na verdade, três coisas. A gente tem que fazer uma mosturação que privilegie aí a atenuação, né? Que privilegie que seja consumidos os açúcares. As leveduras, que por si só são leveduras bem atenuativas, né? E a gente tem que ponderar aí o uso dos maltes caramelos, a gente vai usar eles, mas com moderação, sem exagero. E vamos, às vezes, né, colocar algum tipo de açúcar
algum tipo ali de sacarídeo, um açúcar mais simples, que vai permitir elevar um pouco esse percentual alcoólico sem subir o corpo demais. Então a gente vai ver que todos eles, né, todos esses estilos vão levar como adjuntos, sejam açúcares simples, sejam açúcares mais complexos. Os estilos que forem claros, por exemplo, a Blonde Ale, a Gold Strong Ale, que são mais claras, eles vão usar açúcares refinados, né? A Tripel também. Você pode usar aí o açúcar branco mesmo, açúcar cristal. Já nos estilos que forem escuros, como a Dark Strong Ale, né, como a Dubel, aí você já pode trabalhar, por exemplo, com o melaço, né, que é o que veio da cana, ou com candy sugar mais escuro, né, também. A gente vai falar daqueles candies ali, o D180, o D90, cabe muito bem aqui para esses estilos mais escuros, né? No caso da trapista, ele tem uma exceção que ele aceitaria ali algum tipo de especiaria ou de frutas. Você pode botar semente de coentro, por exemplo, casca de laranja, de maneira ali similar que é feito uma vite, uma trapista também aceita alguns condimentos como esse, né? Então, falamos aqui dos grãos especiais, né? Lembrando que, por exemplo, numa Dark Strong Ale, ele pede uma complexidade maior aí de maltes, então a gente pode pensar no Special B, que é muito comum, que dá aquela pegada de ameixa. No caso do Dubel, a gente pode usar um chocolate para também dar essa escurecida, né? Então a gente tem que ter atenção, como eu falei, para que não seja excessivo, porque quando a gente olha a FG dessas cervejas, eles têm uma FG relativamente baixa. Olha aqui, FG 1008, né, bem sequinha, até 1018, um pouco mais caramelada, né, 1005 a 1016, no caso da Dark Strong Ale, que ele é bem mais forte, aí sim 1010 a 24, aqui a gente tem uma base de caramelo maior, né, do Bel 1008, 1018, 1008, 1014, 1004, 1010, então são cervejas secas, são cervejas que a gente tem que fazer uma mosturação ela para médio corpo ou para cerveja seca mesmo. Eu prefiro fazer uma mosturação ali para cerveja seca e trabalhar melhor os maltes caramelos, acho que ela aumenta o drinkability, né? Você fazer uma mosturação aí para encorpada ou para médio corpo pode acabar deixando ela doce demais, enjoativa demais. Dado essa base, né, essas semelhanças, essas similaridades, que mais de dica que a gente pode ter? Então tem algumas dicas aqui embaixo. Primeiro é a relação à temperatura de fermentação. Como a gente precisa de atenuar uma grande quantidade de açúcares, né, são cervejas bem mais alcoólicas, o ideal é que a gente trabalhe com a levedura para deixar ela sempre forte. Então uma dica que eu te faço é o seguinte: a partir da temperatura de início, a cada 2 dias você sobe 1 grau centígrado ao longo de 10 dias, né? Por exemplo, suponha que você comece com 18 graus. Então você faz 2 dias a 18, 2 dias a 19, 2 dias a 20, 2 dias a 21 e 2 dias a 22. Então aí você vai ter 10 dias, né? A cada 2 dias você subiu 1 grau centígrado, ok? Em relação ao ABV, quando o ABV for muito elevado, quando a tua receita tiver ali mais de 8% de ABV, é interessante que a temperatura final seja mais alta também, para que você consiga consumir todos esses açúcares, não deixando uma carga muito residual ali de corpo. Então, quando você fizer essas cervejas mais alcoólicas, suba a temperatura de final para passar ali, para chegar nos 25 a 28 graus, tá? De repente você não vai subir 1 grau a 2 dias, de repente você vai subir 1 grau por dia para conseguir chegar ali no final 25 a 28 graus. Isso aqui é bem importante para você conseguir essa atenuação máxima, senão acaba que fica corpo demais na tua cerveja. Então, especialmente aqui, ó, para uma Dark Strong Ale, né, para uma Gold Strong Ale, faça essa temperatura final de fermentação ser mais elevada. Em relação à temperatura de início, aí é bom que você conheça a sua levedura, a levedura que você vai trabalhar, né, o quanto que ela esterifica, e aí você vai ter uma sugestão de temperatura de início. Então, grosso modo, né, uma temperatura ali por volta de início, por volta de 16 graus centígrados, vai te dar pouca esterificação, né, poucos fenólicos. Em 18 graus centígrados vai te dar um caráter mediano, e começando ali a partir de 20 graus centígrados, vai esterificar bastante. Então, você quer esterificar demais, é teu gosto pessoal, então começa com 20, aí vai para 20, 21, 22, 23, 24, 25 graus. Quer esterificar pouquinho? Começa com 16, faz 16, 17, 18, 19 graus, por exemplo, nessa regra daqui, né? Ah, mas eu quero fazer uma
uma Dark Strong Ale, né? E eu quero que ela esterifique pouco. Beleza, começa com 16, faz ali 2 dias em 16, depois pula para 18, depois pula para 20, para 22, para 24 e para 26 e para 28 aí nos últimos dias, né? Aumenta um pouco mais de 10 dias aí no teu perfil de fermentação, ok? Dá uma ajustada. Uma outra característica que é comum para as leveduras, para as cervejas belgas, é você fazer underpitching, que com underpitching você vai privilegiar a esterificação. Então acaba que você aumenta aí a capacidade da cerveja fermentar. Então geralmente a gente vai usar um saquinho só mesmo de levedura, só nesses casos mais extremos aqui, acima de 8%, que eu te recomendo às vezes você usar um saquinho e meio ou 2 saquinhos de levedura, ou no caso de leveduras líquidas, né, fazer um bom starter aí com 2 litros para mosturação de 20 litros, ok? Faz o starter bom, bem forte, para ela conseguir fermentar. Em relação à complexidade, né, deixe para fazer uma complexidade de maltes apenas nas versões mais escuras. Se você vai fazer uma tripel, uma trapista, uma blonde ale, uma cerveja mais clara, usa ali só o Pilsen, por exemplo, 90% e um pouquinho só de malte caramelo para dar uma cor. Tá? Não exagera não. Deixa para usar 2, 3 maltes nessas versões mais fortes aqui, que é o exemplo que a gente vai fazer hoje. Beleza? Então, dada essa introdução aqui, eu volto a falar da importância das cervejas belgas usar um adjunto especial, que é no caso o Candy Sugar. O Candy Sugar dá um potencial de sabor que é impressionante para essa cerveja, né? Então você pode encontrar aí esse tipo de candy aqui, que tem essa numeração, que ele é fantástico para esse estilo de cerveja. Quanto maior a numeração, mais escuro é. Então esse DC880, ele é bem escuro, ele tem cor ali praticamente de um xarope de café, tem gosto assim de coco queimado, então casaria muito bem com uma Dark Strong Ale ou com uma trapista bem escura. Por outro lado, essas versões aqui, ó, amarelo e verde, eles são bem mais clarinhos, quase não vai te dar algum tipo de sensorial, mas ele já evolui ali, casa bem, por exemplo, com uma trapista, né? Uma tripel, uma cerveja mais clarinha. E a gente tem esses intermediários que vão também te dar uma complexidade maior. Você pode usar esse tipo de açúcar tanto ali durante o final da tua fervura, como jogar direto no fermentador. Eu te aconselho você jogar direto no fermentador. Eles vêm totalmente estéreis, né? Você não precisa ferver, pode abrir e jogar direto no fermentador, não tem problema. Ou você pode até mesmo chegar ao uso de usar ele como priming. Então você vai pegar, por exemplo, ali, dependendo do estilo, né? Se o estilo é muito alcoólico, usa mais ou menos uns 7 ml desse açúcar. Se o estilo é menos alcoólico, pode usar até 10 ml para uma garrafinha de 600 e você já joga direto na garrafa lá no invase e em vez de você usar o açúcar, usa ele para fazer prime. Então esse potencial de sacarídeo não só vai fazer o teu prime, como todos esses outros sabores, esses compostos aromáticos que vêm junto, vão ficar bem concentrados ali na tua cerveja, porque não vai ter para onde sair, você vai conseguir um rendimento maior, tá? E eventualmente você pode misturar também, você pode pegar uma determinada receita, colocar um pacotinho desse inteiro e metade de um desse, né? Ou inteiro desse, metade de um desse, para você conseguir algum tipo de cor. Você pode fazer essas combinações sem exagerar demais aí nos açúcares refinados, ok? Então, falamos já sobre isso, vamos agora cair aqui no nosso Beer Smith e começar a nossa receita. Vamos fazer uma Dark Strong Ale, talvez seja a mais complexa de todas, e aí ela serve como base para tudo, né? Você pode... Belgian Dark Strong Ale. Você pode usar essa aqui como base e apenas tirar o que tiver sobrando para chegar nas outras receitas. Importante também lembrar de você ter uma boa cepa, né, uma boa levedura para trabalhar. Pelo amor de Deus, não vai usar T58 para fazer essas cervejas aqui, porque a qualidade é muito aquém do que você tem aí no mercado em relação a leveduras mais específicas, né? Então, deixa eu pegar aqui meu equipamento, vou trabalhar com rendimento de 72%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu tempo de redemoinho está em torno aqui de 6 minutos, tá? É um dado aqui que eu tenho mais preciso, o tempo que eu tenho esfriado. E aí eu vou começar agora a trabalhar, pegar aqui meu estilo.
Belgian Dark Strong Ale do BJCP. Tá aqui. Ok, Belgian Dark Strong Ale. E vou começar a fazer essa receita colocando meu malte base. Opa, peguei aqui adjunto, meu malte base. Como eu falei, eu gosto bastante de usar Pilsen belga, né? Só que aqui na minha região, aqui em Brasília, eu não estou conseguindo encontrar o Pilsen belga, só estou conseguindo o Pilsen alemão. Então coloque aí o que você tiver na tua mão. Vamos começar essa aqui pensando em mais ou menos uns 8 quilos para fazer 20 litros de cerveja. Ajustar aqui para 20 litros. Então olha aqui, ó, com 8 quilos eu já estou ali na média. Lógico que depois eu vou colocar algum desses síropes e eu vou conseguir ainda aumentar um pouco mais. Talvez eu tenha até que tirar, talvez fique uma carga alta demais de malte, depois tu precisa ajustar. Então, beleza, vamos colocar aqui um malte caramelo também. Vamos pensar um cara alguma coisa, um cara Munique, por exemplo, né, um cara Munique 1, da cor de 50, ele tem bastante daquela pegada de toffee, acho que ajuda bastante, e vou compensar aqui em 500 gramas. Lembra que eu não quero deixar a possibilidade de criar corpo demais, então eu vou aí me limitar nessa parte de caramelos no máximo ali em 10%, tá? Para a gente conseguir uma boa mosturação. Vou colocar agora o Special Bic ou o Special W, são tanto o Special B, tanto tem o Special X também, esse eu não gosto muito, gosto mais do B e do W. Ele é um malte bem característico dessas cervejas escuras, tá? Eu acho que 500 gramas ele também é suficiente, vai dar uma pegada de ameixa muito boa. Veja que a cor já subiu bastante, né? Temos aí já uma proeminência bem interessante, talvez no final tenha que dar uma aliviada. Vamos agora pensar num candy daqueles. Eu acho que esses candies fazem toda a diferença. No caso de uma Dark Strong Ale, eu colocaria, por exemplo, metade aqui do pacotinho. Esse pacotinho vem com quase 500 gramas, então acho que eu colocaria assim, umas 250 gramas do D180 e também colocaria umas 250 gramas do D90, tá? Eu acho que vale bastante a pena você colocar esse tipo de ingrediente, acho que tem um potencial muito legal para a tua cerveja. Veja que agora a gente já está extrapolando aqui, né, a parte de ABV e a parte de cor. Então vou tirar um pouquinho, vamos começar aqui no malte base. Pegar ali mais ou menos 7,5, vou baixar um pouquinho mais, 7 quilos. Tá, 7 quilos, eu estou com 82% de malte base, eu estou aqui no mais ou menos no meu limite, tá? Eu gostaria que ficasse em torno ali dos 85 até 90 para evitar esse excesso de corpo, tá? Em relação a esses daqui, a gente sabe que esses aqui secam bastante, então eu somo esse com esses daqui. Então eu tenho 6 com 82, eu tenho 88, então beleza, vai estar bem sequinha a minha cerveja. Vou diminuir um pouquinho o Special B para ela não ficar tão escura, então deixa eu baixar aqui um pouco. Olha, 100 gramas, né? 100 gramas, 1% do Special B. Acaba que é muito pouco, né? Com 100 gramas eu quase que não estou dando ali uma proeminência desse Special B. Ele vai ficar muito sutil. Então eu vou acabar que eu vou realmente optar por usar pelo menos 200 gramas e deixar a cor um pouco mais elevada do que o estilo sugeriria, tá? Vamos pensar agora no amargor. Então a gente pode pegar tanto esses lúpulos tradicionais aí, né, como a gente gosta sempre de usar, como por exemplo um Hallertau Magnum. Vamos pegar aqui um Hallertau Magnum, em torno aqui de talvez umas 25 gramas. Vou usar ali no First Rough Hopping, primeiro mosto. Deixa eu ver se é suficiente. Ó, acertei bem em cima, né? Com 25 gramas, deu ali 28 de BU, tá bem aqui no meio da escala, então tá bem favorável. Como essa cerveja é uma Dark Strong Ale, uma cerveja mais pesada, ela não pede lupulagem final, tá? Se fosse uma Tripel, se fosse uma Dupel, uma cerveja bem mais leve, aí sim eu poderia colocar um Saaz, por exemplo, de final ali de 60 minutos, uns 25 gramas de Saaz. Mas no caso da Belgian Strong Ale, ela não pede lupulagem de final. Geralmente essas cervejas são muito fortes, muito alcoólicas, né? Tirando uma Double IPA, lógico, elas não têm lupulagem ali no final e também tem uma carbonatação bem mais baixa, ok? Então, em relação a outros adjuntos aqui, eu não preciso me preocupar com mais nada, estou bem satisfeito. Vamos pensar agora aqui num perfil de mosturação. Daqui a pouco eu volto para falar da levedura. Então eu vou trabalhar um biabe ali para light body, tá?
Vou fazer um light body para ele. Eu acho que é bem adequado por conta dos caramelos, por conta desses açúcares. Eu vou ter um corpo adequado para a cerveja. Não é um medium body. Em relação à carbonatação, vou botar o mínimo possível. Vou dar uma olhadinha aqui no estilo. Olha, o estilo está pedindo de carbonatação 2 volumes e meio. Então vou botar exatamente 2,5. Tá o mínimo para o estilo. Para ficar dentro do estilo, talvez eu, no meu gosto pessoal, faria até com 2 volumes. Acho que uma cerveja dessa, que é muito alcoólica, ela fica mais bem apreciada com a carbonatação mais baixa. Quanto mais baixo, mais adequado que é. Em relação ao perfil aqui de fermentação, como eu falei, a gente vai trabalhar aí partindo de 18 até pelo menos 26 graus, tá? Então vamos pegar aqui um ale 3 estágios e vamos trabalhar aqui um pouquinho esse perfil. Eu vou começar ali com 18 graus centígrados e quero terminar com pelo menos uns 24 graus centígrados por 10 dias. Então vou ter 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dariam 7 dias subindo 1 grau por dia. Então eu vou fazer mais ou menos, olha, 3 dias a 18, tá? Vou fazer assim, ó, 3 dias a 18, 18, 18. E depois eu vou estar aqui dry hopping, tá? Mas não vai ser dry hopping. Vai começar aqui em 19 e vai terminar em 24, tá? Mais 7 dias. Deixa eu ver se dá certo. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não, 25 graus, para dar 1 grau por dia. Ok? Então começo por 3 dias aqui para ela esterificar pouco nessa primeira reprodução. Também não quero uma cerveja muito esterificada, por ela ser mais pesada, ela não deve ser esterificante demais, mas eu preciso que essa cerveja atenue bastante. Então depois desses 3 primeiros dias, eu vou forçar a subida de temperatura para conseguir aí que ela trabalhe bem, beleza? Depois desses 10 dias aqui, aí sim eu posso eventualmente já fazer um cold crash ali de mais ou menos uns 3 dias a 0 graus centígrados, e vou fazer um invase. Essa cerveja, como ela tem um potencial alcoólico maior, ela pede um invase, uma carbonatação, uma maturação maior também. Então vou deixar aqui de 30 dias a 18 graus centígrados. Eu acho que está bem adequado deixar aí uns 30 dias para essa cerveja, beleza? Então já fiz aqui o perfil e agora vou adicionar a minha levedura. Para esse tipo de cerveja, eu te aconselho muito você pegar uma boa levedura, né? A Artisan tem boas leveduras para fazer. A gente tem aqui da Artisan, por exemplo, a Bai, que fica bem legal para essa cerveja, né? Até a Belgian Gold Ale também cabe bem para essa cerveja. E também temos alguns exemplos da Biofor, tá? Por exemplo, deixa eu ver o que tem aqui da Biofor que cabe bem. Temos aqui essa Trappist Ale, que é muito boa, da Biofor. Fora isso, eu te aconselharia talvez uma WISH, alguma coisa nesse sentido. Para as leveduras secas, né, pega alguma coisa da Leyland, se for o teu caso, ou em último caso da Mangrove. Esquece a Fermentes, que a Fermentes não é boa nessa área. Então, no meu caso, vou usar essa da Artisan Abai, que eu acho que ela é muito legal. Deixa eu ver só se eu tenho aqui as características dela em relação a quanto que ela suporta de álcool. Deixa eu ver se eu tenho esse detalhe aqui. Eu tenho tolerância máxima de 10% de álcool. Então está bem cravado aqui no limite dessa cerveja. Estou fazendo uma cerveja para 10%. Eu estou aí com a levedura trabalhando ela bem no limite do que ela suporta, tá? Se você tiver condição de pegar uma levedura um pouco mais forte, ótimo. E às vezes é necessário você até finalizar com uma outra levedura. Também fica bem legal essa pegada. Por exemplo, eu posso usar uma mescla aqui de colocar a Bai e fazer uma secundária com levedura de vinho, que ela dá uma pegada ali de frutas vermelhas também bem bacana na cerveja. Então posso, por exemplo, fazer isso daqui e adicionar mais uma levedura aqui. Deixa eu pegar aqui uma Red Star, por exemplo, uma Red Star Red dessa, e aí eu faço ela numa secundária, tá? Por exemplo, 3 dias depois eu posso jogar essa Red Star, né, que eu não tenho a opção de esse detalhe de como colocar, mas eu colocaria, por exemplo, uma Red Star ali 3 dias depois que eu fiz a inoculação, para conseguir tanto uma atenuação maior, mas para dar uma complexidade maior. É uma sugestão aí para você poder brincar, beleza? Vamos rapidinho aqui pensar na água agora.
né? Ativação é normal, tá? Para essa levedura líquida. Então vou fazer um starter. É óbvio que a gente tem que pegar a data certinho aqui, né? A ativação é só para essa, mas provavelmente ele levaria. Olha, ele nem está deixando eu colocar aqui o starter, porque eu está colocando uma levedura seca aqui no meio, né? Então o Beesmith, quando tem uma levedura seca, ele já tira aqui a parte do starter. Mas eu faria aí um starter de 2 litros para deixá-la bem forte. Em relação à água, também bem tranquila aqui a parte da água, pegando um perfil dessa vez um pouco mais neutro para maltado, tá? 30 litros aqui. Tenho minha água, vamos pegar aqui um perfil destino. Já é uma cerveja mais escura, né? Já é uma Brown Dry. Aqui, ok. Vou excluir os carbonatos. Como eu não tenho nenhum malte ali torrado, não vou precisar de bicarbonato, tá? Vou excluir aqui o bicarbonato da receita e vou dar uma ajustada aqui nos meus outros ingredientes. Deixa eu só dar uma arredondada aqui e depois eu penso no meu perfil. Ó, 3, 3, 3 e aqui 4. Então eu estou com um perfil para amarga, eu estou com uma relação sulfato-cloreto de 2 para 1, né? Tenho muito mais sulfato do que cloreto e eu não quero esse amargo na minha cerveja, na verdade quero mais uma arredondada. Então eu vou tentar tirar um pouco de sal, ao invés de acrescentar cloreto, eu vou tentar tirar um pouco de sulfato para ver aqui onde é que eu chego, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu estou bem no limite aqui do cálcio, tá? Não é muito bom tirar cálcio, mas eu posso tirar magnésio, porque magnésio na verdade eu tenho ele já nos meus grãos. Então dessa receita eu vou cortar todo o sulfato de magnésio, não vou colocar absolutamente nada, vou deixar 3 e 3. Aqui eu tenho um perfil equilibrado e a parte de magnésio não me preocupo, porque eu sei que o Pilsen ele tem íons de magnésio ali que é o suficiente para minha receita. Beleza? Então eu acho que essa parte aqui está bem adequada. Voltando aqui, deixa eu salvar e dar uma olhadinha na minha receita, ver se está tudo de acordo. Preparação da água, ok. Malte Pilsen Caramonique Special B, ok. Minha mosturação é 90 minutos, está certo. Hallertau Magnum como First of Hopping. Um candy lá no final da fervura, tá? Esse candy pode entrar aqui, mas eu posso eventualmente, deixa eu ver se eu tenho a opção de jogar ele, ao invés da fervura, lá no meu fermentador. Eu acho que vale até mais a pena. Então eu vou colocar aqui na primária, ó, e aí ele cai lá para o meu fermentador, porque eu não preciso nem, eu não vou perder condições aromáticas de fervura e acabo que eu concentro mais os sabores dele. Acho que vale mais a pena você jogar ele lá do que deixar ele fervendo aí. Beleza? Então, pessoal, é isso. Felizmente aqui eu não tenho como colocar isso aqui na secundária, né? Seria legal botar na secundária, mas eu não tenho essa opção e para indicar. E acho que a receita já está bem redonda. Espero que vocês tenham gostado aí dessa receita e agora usem ela para trabalhar outras, né? Então, tá Dark Strong Ale, quer fazer ela mais clara? Então tira aqui o Candy 180, né, e tira o Special B, que você já vai para uma Strong Ale, tá? Já vira uma Strong Ale praticamente ajustada. Ok? Quer mexer com uma trapista? De repente você coloca algum condimento e tira esses maltes escuros, né, trabalha ali talvez numa levedura melhor. Tira essa head aqui, porque esse aqui é só para esse percentual mais alcoólico, e você já tem essa pegada para uma trapista também. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gostado aí do meu modo de pensar, do meu modo de bolar essa receita, e deixe nos comentários aí qualquer dúvida, qualquer sugestão. Um abraço, até a próxima receita e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, boas cervejas.